Vamos relembrar o caso, você acompanhou bem esse caso, lá de Parnaíba, envenenamento de 7 pessoas do mesmo núcleo familiar. Esse caso começou lá em agosto de 2024 com crianças envenenadas. A princípio, a suspeita recaiu sobre uma vizinha, inclusive foi acusada de oferecer frutas envenenadas às crianças. Acontece que em dezembro, na virada de ano, na verdade, o caso teve uma reviravolta. Um novo episódio de envenenamento na mesma casa chamou a atenção das autoridades. E o protagonista é esse cidadão aqui, o Francisco de Assis, padrasto das vítimas, vodrasto, né? Casado com a avó das crianças, e que é o suspeito de ser o mentor intelectual desse envenenamento coletivo, um caso que entrou para a história da crônica policial no Piauí pelas reviravoltas, pela crueldade e pelo fato das 7 pessoas que morreram vítimas de envenenamento serem da mesma família. O caso segue em investigação e, durante esse processo todo de investigação, foi solicitado o exame de sanidade mental do padrasto, que é suspeito aí de ter envenenado toda a família. Esse laudo vai ser produzido a partir de técnicos do Instituto de Criminalística, do Instituto de Medicina Legal, que vão traçar todo o perfil psicológico do Francisco de Assis. Estamos diante de um psicopata, de alguém que não tem a noção da gravidade dos atos que cometeu, ou é alguém que age friamente, sem pensar ou desprezando as consequências? Quem vai trazer os detalhes agora é o Francisco Filho, está na tela aqui comigo, Francisco Filho. Para relembrar esse caso, Francisco, você como um bom parnaibano, alguém que é da cidade de Parnaíba, do litoral do estado, com certeza também ficou bastante chocado à época com toda essa situação. E aí é uma verdadeira novela com vários capítulos que agora ganha mais um episódio. O exame de sanidade mental do principal suspeito, do homem suspeito de articular e ser o mentor intelectual de todos esses crimes cruéis, envolvendo crianças, familiares, pessoas que moravam na mesma casa. Quais são os detalhes, Francisco Filho? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Natan. A satisfação estar novamente ao vivo, né, com o maior jornalista do estado do Piauí, quase 2 metros de altura. Só no tamanho mesmo, né? Não, mas você é grandioso demais. Lembrando que você já foi uma espécie de meu estagiário, lembra, né? Lembro, indiretamente. Para você ver, né? Olha o mundo aí dando volta. Nós vamos explicar depois essa história. Bons tempos. Bons tempos, né? Da Rádio Universitária, da FM Universitária. Natan, infelizmente, né, mais um capítulo dessa situação que aconteceu na cidade de Parnaíba no ano passado. Depois tivemos mais envenenamentos, foram 10 na cidade de Parnaíba. Uma família praticamente foi dizimada. 8 acabaram morrendo. Primeiramente uma mulher foi presa, né, uma vizinha, e logo após isso foi constatado que ela era inocente. Foi o primeiro erro aí, enfim, da polícia, né, que incriminou essa mulher. Enfim, depois o padrasto, né, no caso o vodrasto, aí, vamos dizer assim, que acabou sendo preso. Ele se encontra preso aqui em Teresina. Ele seria aí a pessoa que planejou e envenenou os alimentos dessas pessoas, né, inclusive peixes que foram doados até por uma associação lá daquela cidade. Pois bem, ontem o Instituto de Criminalista ouviu o seu Francisco de Assis, além dele, o irmão dele, né? Eu tive até a oportunidade de conversar com o irmão dele, mas ele muito tranquilo, ele disse, não, só vim aqui, conversei, expliquei o que era para ser explicado, não vou dar entrevista. Além disso, a mulher do seu Francisco e 2 enteadas também foram ouvidas pelo doutor Antônio Nunes, lá no Instituto de Medicina Legal. No momento em que nós chegávamos, o seu Francisco de Assis estava sendo já levado pela polícia de volta, né, para o presídio. E aí, mas eu ainda conversei com o irmão, mas tive a oportunidade de conversar, sim, com o doutor Antônio Nunes, até para entender, foi uma espécie de entrevista, para saber como era a infância, como foi na escola, o trabalho,
essa investigação para saber se ele tem problemas mentais ou não. Insanidade mental, e isso é que foi trabalhado ontem. O doutor Antônio Nunes, eu vou até adiantar, disse, olha, eu tenho 45 dias para dar o laudo final, até porque ele está preso e isso requer celeridade. Só que, pelas todas as entrevistas, ele até excluiu a mãe dele, que mora em Fortaleza. Nós já temos um laudo. Só que eu vou guardar, não vou dar para vocês agora, mas eles já têm assim, uma noção não, já tem realmente um laudo, né, de sanidade mental deste homem que encontra-se preso. Vamos conferir. A Polícia Civil do Piauí, através do Instituto de Medicina Legal, ouviu nessa terça-feira, dia 12 de agosto, o senhor Francisco de Assis Pereira da Costa. Ele que encontra-se preso aqui em Teresina, acusado de ter envenenado 10 pessoas. 8 acabaram morrendo. Nesse caso trágico na cidade de Parnaíba. Os crimes aconteceram em 2024 e 2025. Várias pessoas da mesma família acabaram morrendo, até mesmo uma vizinha foi envenenada. Ele, preso aqui em Teresina, mas a defesa pediu um laudo de índice de insanidade mental para saber se ele tem problemas ou não. Nossa equipe de reportagem conversou com o diretor, Dr. Antônio Nunes, que explicou como foi feito esse procedimento. Além do senhor Francisco, o irmão dele, a esposa e 2 enteadas também foram ouvidas. A gente vai traçar esse perfil, fazer uma súmula psicopatológica, né, fazer a discussão do caso e tudo, e a conclusão, se ele tem essa insanidade ou não, porque aí o que é que vai acontecer, né? O juiz vai decidir se ele é imputável, que nesse caso, imputável, significa que ele vai responder normalmente. Se ele é semi-imputável, que é, né, o meio termo aí, ou se ele é inimputável. E nesse caso, não. Então, essas as 3 situações. A gente tem 45 dias para dar esse laudo, a gente vai dar bem antes, porque é réu preso é antes, porque já está preso, a gente não pode passar tanto tempo, porque tem que tomar uma decisão. Caso ele seja dado em tese como inimputável, por exemplo, o juiz poderia mandá-lo, por exemplo, para uma medida de segurança, né? Manicômio judiciário, alguma coisa assim. Ou tratar em CAPS, sob supervisão da família. Ou ser internado, né, por um certo tempo. Tem as opções do juiz. E ele realmente não sendo, tá? Ele realmente sendo inimputável, é isso. Ele sendo imputável, segue o processo normal. A gente quer saber como é que foi a infância, como é que foi a adolescência, como é que foi a idade adulta, como era tratado, se agrediu ou era agredido, se tinha uma série de situações, incendiário, se maltratava animais. Então, são muitas coisas. Tá aí. Infelizmente, Natan, isso ainda ocorre, né? Tá correndo em justiça, até porque ele pode ser retirado de uma penitenciária. Peço desculpa, não sei qual é a penitenciária que ele se encontra. Acredito lá que na casa de custódia. Mas aí ele pode ir para o manicômio também. Mas aí tudo isso está sendo detalhado, está sendo estudado, debatido pela Polícia Técnica Científica, né? E aí a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. No caso, ele já está preso, né? Tudo indica realmente que foi ele. A polícia não tem mais dúvidas sobre isso. Mas é que as pessoas que morreram não vão voltar mais. Aquelas crianças, né, não vão voltar mais. E aí, infelizmente, isso dá cutuca na ferida, né? E a gente está aqui para mostrar essa situação. Mas isso foi um pedido da defesa para que pudesse ser feito esse trabalho dele de insanidade mental. Lembrando que eu estava conversando com alguns amigos lá da minha cidade mesmo, e ele participou até de uma construção, né, de um calçadão que fica próximo à minha residência lá em Parnaíba, ali na Avenida 3 de Maio, e disse que ele andava lá, e disse que ele, até então, muito bem, ia lá, as pessoas davam até lanche para eles, os trabalhadores, café, enfim, bolo, água,
e ele conversava na maior naturalidade, conversando, trabalhando, mas que agora fez esse exame para saber realmente se ele tem problemas mentais ou não, Natan. Aldo, viu, Francisco? Já ficou claro que o Francisco de Assis não tem condições de viver em sociedade. Se for considerado inimputável, ele tem que ir para um hospital psiquiátrico, ficar isolado porque é alguém perigoso, de fato. Se o exame, o laudo psicológico, atestar que ele estava consciente realmente, tem as condições de responder, que responda e responda na forma da lei, porque é um caso emblemático. E aí a gente lamenta, viu, Francisco Filho, principalmente porque envolve crianças. É um caso assim que toca todos nós, não é à toa que teve uma repercussão que ficou restrita não restrita apenas ao Piauí, mas repercussão nacional. No Brasil, até internacional. Até você imagine só, você era uma família, né? Não é uma mais. Família inteira. Acabou. E humilde, eles receberam até donativos, peixes, né, na virada do ano, para poderem se alimentar, enfim, tem aquela ceia de ano novo. E a pessoa, vou dizer assim, a pessoa foi lá e acabou contaminando os alimentos. Lá tinha peixe, né, tinha feijão, tinha outras iguarias, mas que infelizmente vieram a óbito, né? Um rapaz acabou sobrevivendo, mas ainda hoje está sofrendo por conta dessa, vamos dizer, dessa radiação que foi do veneno, que é um veneno poderosíssimo. O Terbufos, né? Veneno que é fortíssimo. Exato. Só para você ter ideia, para quem não conhece, esse veneno, né, até os ratos, vamos dizer assim, só em cheirar, eles já morrem. Aí imagine só. Imagina o ser humano ingerindo. Ingerindo. Né? Imagina só. Não, destrói todo o estômago, né? Corrói. É igual o solda cáustica. Né? E assim, ele teve eu ia até falar uma palavra, mas não posso. Né? Mas acabou colocando ali, sim, mas com a intenção, acredito eu, realmente, assim, não era para machucar, não era para adoecer, não. De matar mesmo as pessoas, porque ele sabe que o veneno é poderosíssimo. De fato, é um caso que vai ainda permanecer no imaginário popular por muito tempo, devido à gravidade. Teve uma vizinha também, né, Francisco? Também, alguns dias depois, a vizinha foi vítima. No caso, a suspeita recai sobre a senhora Maria dos Aflitos, né? Aflitos, exatamente, porque ela teria dado umas frutas para ela. Né? Ela teria dado umas frutas para ela, e aí nisso um gato, um felino, teria morrido, e assim ali a criança também morreu. E parece que as crianças gostavam de pegar fruta, agora eu não lembro a fruta. Cajus. Era cajus, isso. E aí, vamos continuar acompanhando. Isso, e aí as crianças, as duas morreram, aí um gato, né, disseram também que esse gato tinha morrido, e aí foi para ela, porque parece que ela não gostava da presença dessas crianças entrando no estabelecimento dela, na casa dela, no mas terreno. Entre não gostar e a ser acusada de envenenamento e a vida destruída é muito diferente, né? Estava no direito dela, inclusive, de não gostar. Exatamente. Se fosse assim... mas aí, gente... Já tinha matado muita gente, viu, Natan? É um caso que traz grandes ensinamentos, viu, Francisco? Que com certeza precisa de uma reflexão muito grande. Você vai acompanhar, vamos inclusive trazer aqui no Jornal Dia News a informação da conclusão desse laudo, assim que a polícia, o doutor Antônio Nunes, toda a equipe do Instituto de Medicina Legal, sim, Instituto de Criminalística, tiverem aí esse laudo completo, nós vamos trazer aqui em primeira mão para a nossa audiência do Jornal Dia News. Eu prometi entrar em contato novamente com o doutor Antônio Nunes, inclusive ontem ele chamou os jornalistas para fazer um amistoso contra o time do Instituto Criminalista. Eu tenho medo lá, porque às vezes estão chamando para uma operação, aí o nego pode cair lá e fica complicado. Não, aí, entendeu? É bom que se acontecer qualquer coisa, já tem ali os peritos, né? Não, mas tem que ser acima de 40, mas de 40 de peso, não, de idade, né? Então já estou nessa fase. Você está escalado, então. Não, mas ele só podemos colocar 2 jovens aí no ataque, mas não pode exagerar, não, porque a galera lá, né, está acima do peso. Acima do peso, né? Isso. Vou falar em esporte, Francisco Filho. Você vai participar sábado da nossa corrida? Mas eu tenho uma participação aí, mas é outra participação na zona sudeste. Ainda não estou por dentro, não. Mas aos poucos, em setembro, Enzaim Bolt aqui do Piauí está voltando. Você retorna às pistas de corrida de Teresina. Francisco Filho, obrigado, viu? É sempre um prazer dividir aqui a tela com você, que
Forte Além de abraço. um grande profissional, um grande amigo, viu? Você não tem a mesma consideração que eu tenho por você, mas eu O que tenho é uma isso, consideração rapaz? Eu muito tenho grande. tanta consideração que Você eu não nunca quero lá mais em me casa todo convidou final de semana. Você que não vai. Para comer uma feijoada lá na sua casa, né? No seu Você tem apartamento. medo? É, porque o histórico não é muito bom. Mas aí, Francisco, Assim você me complica. Tem gente assistindo, rapaz. mas aí eu quero deixar aqui registrada a minha admiração, né? O Francisco falou Também. no início, né? Nós temos uma relação ali quase de estagiário e tutor, né? Mas, curiosamente, trabalhando em locais diferentes, né, Isso. Francisco? Francisco pela Rádio Antares, eu pela FM Universitária, se encontrava, né? Mandar um abraço, inclusive, aqui para a pessoa que proporcionava esses encontros. Nossa amiga Helenita Carla, grande profissional lá da Rádio Antares, que também era da FM Universitária. E aí a gente recebia a mesma pauta, né, Francisco? A mesma. Chegava no local, a pauta de manhã, nas pautas. Um gravava já servia para todo mundo. Pronto, e aí tinha uma relação, construímos essa relação bacana, né? Há mais de 10 anos isso. Mais, muito O Francisco mais. já era bem experiente, eu estava começando no jornalismo, e desde então a gente tem uma amizade muito grande e que nos encontramos novamente aqui no Sistema O Dia de Comunicação. É a vida, né? Quase que Encontros nós e éramos desencontros. mortos no mesmo dia. Culpa sua. Não, depois eu tenho que contar essa história aqui também no ar, né? O Francisco realmente teve uma prova Mas de isso aí é para botar no livro, se preocupe Uma prova não. de amizade Vou aí colocar que ele- no livro do Francisco Filho. Memórias... Isso aconteceu comigo. Meu nome é Francisco Filho. Não, eu ia falar aqui, mas ia ficar estranho, né? Ia falar memórias póstumas, né? Mas não, você não morreu ainda, então tem que ser... Exato. Memórias de Francisco Filho. Para fechar, Um repórter. para fechar, eu vou citar aqui uma das passagens do ex-prefeito, ex-governador, ex-senador da República, Francisco de Assis Moraes Souza, Mão Santa. Eu sou história, eu faço história. Tá bom? Valeu, Francisco Filho, obrigado. Forte pela abraço, até a participação. próxima. Até a próxima. Tá aí o Francisco Filho, que além de um grande repórter, é também um atleta. Tem outras qualidades aí, né? Que